Horas e 48 minutos no horário de Brasília e falta pouco. Contagem regressiva para o dia 1º de agosto, data prometida do tarifaço de Donald Trump, 50% em cima do Brasil. Dá até um frio na barriga da gente falar isso. Por isso nós convidamos aqui para a nossa mesa de debates do Jornal Gente a Tatiana Fará, que é gerente de promoção comercial da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Tatiana, seja muito bem-vinda, um bom dia para você. Nós estamos a menos de uma semana da data da implantação do tarifaço norte-americano. A CNI acredita que ainda dá tempo para negociar ou mesmo postergar a data da implantação dessas tarifas? Bom dia, Sônia, bom dia ao Pedro, Thaís e Cláudia, é um prazer estar com vocês. Pena que num momento bastante estressante, numa situação urgente e impactante para a economia brasileira. A CNI acredita e tem apoiado o governo neste clamor por negociação. O diálogo é necessário, é importante e a gente acredita que ainda há espaço, sim, para que pelo menos a gente consiga uma prorrogação dessa implementação, já que a ordem executiva ainda não foi emitida em relação às tarifas. Então, a gente tem uma expectativa de que a gente consiga esse espaço, porque as negociações são complexas e precisamos de tempo para isso. Doutora Tatiana, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. Eu queria que a senhora, como especialista em promoção comercial, em negociações comerciais, etc., que nos desse o seguinte: o que é que o Brasil pode oferecer na mesa, numa eventual mesa, né? Porque o Brasil, na verdade, apesar do discurso do governo, o presidente Lula, como a gente revelou aqui, proibiu o Itamaraty de tomar qualquer iniciativa no plano diplomático, né? Mas, assim, ainda que se consiga se estabelecer uma negociação de alto nível, que tipo de proposta o Brasil poderia fazer que, digamos assim, que levasse o governo americano a rever a decisão de impor uma tarifa de 50% sobre os nossos produtos? Bom dia, olha, nós temos várias opções de propostas, mas depende tudo de como a gente olha setor por setor. Primeiro, é importante a gente levar em consideração o peso que o Brasil tem para a economia americana e qual que é o nosso poder de barganha, digamos assim. A gente tem que lembrar que o PIB americano é 11 vezes o nosso. Nós temos uma renda per capita americana também praticamente 7 vezes a nossa, e o percentual relativo de exportações brasileiras em relação à importação americana é ínfima. Temos que lembrar também que o governo americano e as empresas americanas, que são as nossas contrapartes, as empresas, as associações, não estão lidando apenas com uma situação excepcional e urgente com o Brasil. Eles também têm que lidar com as negociações com os demais países. Nós não somos o único. Apesar de estarmos sendo punidos, digamos assim, né, de uma maneira mais intensa, com várias questões que estão para além da questão econômica, nós aqui da Confederação Nacional da Indústria estamos nos atendo ao impacto na economia. E estamos muito cientes de que, por mais que a gente mostre e demonstre o impacto em renda, em investimentos, em emprego para o Brasil, esse impacto é relativamente muito menor do que para a economia americana. Obviamente, a gente tem falado no impacto do café da manhã, do americano, mas muito do que impacta de médio prazo e longo prazo para a indústria brasileira não é percebível no primeiro momento a economia americana, apesar de que a gente já vê um crescente percentual aí do último índice de inflação da economia americana, o que pode nos ajudar, né, a elevar a urgência do ponto de vista da negociação. Então, eu só quis trazer para vocês aqui alguns outros elementos que a gente tem levado em conta na hora que pensamos aí nas propostas de negociação. Do ponto de vista comercial, um fator que poderíamos trazer à mesa, e já foi mencionado também pelo vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, Alckmin, é o acordo de não
tributação, né? Nós não temos acordo de bitributação com os Estados Unidos e esse poderia ser um fator importante que impacta a relação comercial imediatamente, diminuindo custos de transação para as empresas dos dois lados. Tatiana, queria te perguntar o seguinte: a CNI, como entidade empresarial, está mobilizada para tentar ser ouvida nos Estados Unidos, e também aqueles que integram a Confederação Nacional da Indústria, como empresas e como setores que são agregados pela CNI, estão tentando bater na porta ali do governo dos Estados Unidos e falar, por favor, me ouça? Esse canal está aberto para o setor privado? Olha, a gente tem entendido que o canal de negociação tem que ser com o governo. O que temos feito é subsidiar tanto o governo brasileiro como as nossas contrapartes nos Estados Unidos. Então, nós temos já há anos o Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, da qual fazem parte uma série de empresas relevantes brasileiras e americanas, com a US Chamber, que já se manifestou junto com a ANCHAM em relação ao impacto dessa tarifa ao Brasil. Então, temos, no âmbito desse mecanismo, mantido o diálogo e mantido o governo americano também com informações relevantes da indústria brasileira, para que eles tenham informações. Então, o primeiro passo nosso foi coletar, tratar essas informações, porque sabíamos que o início desse movimento foi sobre informações falsas ou equivocadas. Então, o primeiro movimento da Confederação Nacional da Indústria foi clarificar, deixar claro tanto o impacto em relação à balança comercial, quanto a investimentos, e essas informações todas estão chegando, sim, nos canais que nos estão abertos. Tatiana, você está conversando conosco ao vivo pela Rádio Bandeirantes. Nesta semana nós inauguramos a Rádio Bandeirantes de Brasília, estamos falando aqui para a capital federal, também para as emissoras afiliadas em todo o Brasil, ao vivo pela Band News TV, canal de notícias 24 horas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muita gente tem mandado mensagem para cá, preocupada com essa situação do tarifaço. Nós temos destinado aí parte da nossa programação para discutir isso a fundo. Eu queria te perguntar qual é a prioridade da indústria brasileira. Quando nós entrarmos aí nessa negociação, qual é o ramo da indústria, a atividade que mais preocupa vocês e que precisaria de uma atenção especial nesse momento, nessa negociação? Difícil de prioridade, porque a gente tem impacto em vários setores da indústria, como vocês mesmos mencionavam anteriormente. Óbvio que nos preocupa os grandes negócios, os grandes prejuízos que podem ser aferidos já de imediato, mas a gente sabe, a gente tem conversado com as grandes empresas que elas têm, como vocês mesmos mencionaram, e isso é fato, os seus escritórios apoiando esse diálogo diretamente com seus compradores. E isso é muito importante. Agora, o que precisamos efetivamente cuidar, e essa é uma atenção grande que nós temos, são para as empresas menores, que não têm essa condição e o impacto é imediato em relação ao emprego, em relação a fechamento. Temos fábricas no Brasil que já estão entrando em férias coletivas de vários setores, porque dependem estritamente, grande parte da sua produção é direcionada ao mercado americano. Então, a nossa preocupação é garantir crédito, é garantir financiamento, é garantir prazo de pagamento de financiamentos de exportação para que essas empresas possam se organizar até que a gente tenha uma clareza melhor de cenário. A gente volta a falar, nós não temos ainda muita clareza dos próximos passos. O que a gente precisa nesse momento, e a gente tem clamado por isso, é tempo de negociação, para que essas tarifas não entrem em vigor no dia 1º de agosto e que nós possamos trabalhar setor a setor para garantir o menor impacto possível. Sabemos que alguns outros países já definiram, foi definido essa semana um piso mínimo de 15%, o que já é um impacto bastante relevante. A CNI também publicou essa semana uma avaliação de impacto caso a tarifa de 10% permanecesse. Então, a gente fez um estudo aprofundado já baseado no histórico de abril-maio, mas se a gente permanecer num piso de 15%, esse impacto ainda pode ser maior. Então, a nossa preocupação imediata é tempo.
Nós agradecemos a Tatiana Fará, que é gerente de promoção comercial da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, que conversou conosco ao vivo no Jornal Gente. Tatiana, muito obrigada pela sua entrevista e volte sempre. Muito obrigada pelas suas análises. Eu que agradeço. Fico à disposição. Jornal Gente faz um... Obrigada, Tatiana. O Jornal Gente faz um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho.